CNN Esportes S.A. Apoio Bet Nacional. Profetize agora na Bet dos brasileiros. Gerdau. O futuro se molda. Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes está no ar. Toda semana, um entrevistado para falar do mundo dos negócios e do mundo dos esportes. O Corinthians tem uma nova gestão e, em pouco tempo, anunciou o maior patrocínio master do futebol brasileiro. Maior do que Flamengo, do que Palmeiras, do que outras grandes marcas. Além disso, tem muita coisa para se falar sobre o name rights do CT, fornecedor de material esportivo, planos para a expansão da Neoquímica Arena e ninguém melhor para todas essas questões do que o superintendente de marketing do Timão, Sérgio Moura. Seja muito bem-vindo ao CNN Esportes S.A. Muito obrigado pelo convite, João. Uma grande alegria a gente poder falar desse início de gestão, né? Terminando praticamente aí o primeiro mês dessa gestão. Nós estamos muito felizes com os resultados que nós temos encontrado e com a recepção do mercado, né? De empresas e empresários com a nossa proposta aí para o mercado do futebol. Vamos saber um pouco mais dessa nova gestão do Corinthians, dos primeiros dias de uma nova direção no Esporte Clube Corinthians Paulista, o todo-poderoso Timão. Vamos lá. Dos bastidores do nessa nova gestão. Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians. Vamos abrir falando do tema que movimentou as redes sociais, os sites, os programas de TV, de rádio, enfim, o anúncio do maior patrocínio para um clube de futebol do Brasil. Como é que se deu essa negociação? E, de fato, o Corinthians tem o maior patrocínio do Brasil hoje? Bom, o Corinthians hoje tem o maior patrocínio do Brasil. Nós começamos essa negociação mostrando o valor da marca do Corinthians. Uma das maiores premissas que nós queremos trazer nessa gestão é um trabalho de branding. O que nós acreditamos é que quando nós conseguimos mostrar o valor da marca do Corinthians a um patrocinador, a gente consegue mostrar para ele o resultado que ele pode ter. Haja vista que no lançamento, né, quando nós fizemos isso na coletiva, esse patrocinador teve números assim que ele mesmo se espantou, né? Crescimento de 55.000% de engajamento. Qual o crescimento? 55.000% dentro de engajamento de respostas no Twitter. Ele teve um engajamento de 22.000% maior nas redes no Instagram, por exemplo, de pessoas que começaram a interagir. A busca pelo nome dele no Google, que ele subiu de forma orgânica, sem nenhum tipo de investimento. Ele passou outras bets que já haviam patrocinado outros times de futebol e ele passou à frente delas por busca e por procura. Ele está muito feliz. Nós estamos muito felizes também com esse relacionamento que a gente começou com eles. A nossa proposta é que cada patrocinador tenha uma ativação, quer dizer, a partir do momento que ele esteja no Corinthians, ele tem o retorno esperado para o mundo dos negócios dele, e a gente acredita que o Corinthians é uma grande plataforma de fomentação de negócios, haja visto o engajamento da sua torcida e da repercussão que esse anúncio trouxe. Está aí no fundo da tela a apresentação da camisa do Corinthians com a vaidebet.com. Como é que se deu essa negociação? Como é que o Corinthians chegou a esse patrocinador? Ou o contrário, como é que o patrocinador buscou o Corinthians? Na verdade, o patrocinador ele buscava uma exposição, ele queria entrar nesse mundo do futebol. Hoje, grandes agremiações esportivas no Brasil
a maioria delas tem uma empresa de bet. E ele entendeu que o Corinthians poderia ser uma grande entrada ali para eles estarem ali presentes. Eles nos procuraram, nós começamos as tratativas, nós conversamos com eles, mostramos as oportunidades que o Corinthians poderia trazer de relacionamento com a sua torcida, de relacionamento com o mercado, de exposição, de valorização da marca. E ele entendeu sim que esse investimento ele conseguiria ter o retorno aí num prazo aí bem curto da marca dele na camisa. E aconteceu já na coletiva de imprensa, nos jogos ele já tem a exposição na camisa e nós temos assim coisas interessantíssimas, né? Da torcida dizendo que agora a aposta deles é só com a Vai de Bet, outras coisas até engraçadas, né? Um torcedor falou, não, eu amo tanto esse patrocinador que se eu tiver um filho ele vai chamar Vai de Bet. Então assim, é esse encantamento da torcida também que nos alegra. A nossa proposta é estar próximo à torcida. Nós temos projetos hoje que nós conversamos com os torcedores, entendemos quais são as demandas dele, entendemos que o Corinthians ele tem que devolver ao seu torcedor todo esse amor, toda essa paixão e todo esse cuidado que ele tem com o time de forma tão engajada em cada um dos jogos e com cada um dos patrocinadores. Eu tenho uma frase aqui que foi dita há alguns dias pela presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Ela deu uma entrevista apenas para mulheres e nesse dia ela disse a seguinte frase, abre aspas, não adianta fechar patrocínio com valores astronômicos e ninguém ver o contrato. Muito fácil sentar e falar que o patrocínio é tanto e não comprovar. Depois o patrocinador não paga nada e como faz? Fecha aspas, é a frase da Leila. Esse assunto já vem dando o que falar há algum tempo, porque há um certo embate entre o custo, o valor da camisa do Corinthians e do valor da camisa do Palmeiras. Como é que o Corinthians vê essa questão? Eu acho sensacional isso. O que o Corinthians está fazendo é fomentando uma discussão que eu vejo saudável para a valorização do futebol brasileiro. O Corinthians está se tornando protagonista e levantar essa bandeira de ações que mostrem aos seus patrocinadores o valor que a sua torcida tem. Eu vejo que todos os outros clubes podem mostrar esse valor e o Corinthians está mostrando. A gente está mostrando que a torcida é engajada, que a torcida é apaixonada, que a torcida vai estar ali utilizando o produto e toda a negociação com esse patrocinador. No dia da apresentação, nós já havíamos recebido o valor. Todo início de mês também nós vamos estar recebendo. É um patrocínio de 370 milhões de reais em 3 anos. Todo início de mês a gente tem ali uma parcela de 10 milhões que é depositada antecipadamente ao contrato. E eles aceitaram essa colocação. Quanto a ver o contrato, eu acho que pode, talvez, um dia, num almoço entre presidentes aí, o Augusto, se assim achar oportuno, apresentar para ela. Não é interesse nenhum nosso de esconder. A nossa gestão, ela sempre vai estar sendo trabalhada com transparência, de forma idônea, de forma clara. A gente tem feito isso junto à torcida e a gente vai fazer isso com qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de questionamento, mas eu estou achando super saudável esse ponto, porque a gente está valorizando o futebol e eu acho que todos ganham. E qual camisa vale mais, afinal de contas? Vale mais a do Palmeiras, a do Flamengo, a do Corinthians? A do Corinthians vale mais. Por que a camisa do Corinthians vale mais? Por exemplo, a torcida do Flamengo é maior do que a do Corinthians. Por que o Corinthians entende que a sua camisa é a mais valiosa? O Palmeiras tem conquistado mais títulos que o Corinthians no momento, ou seja, acaba tendo uma exposição maior. E o Flamengo tem uma torcida maior do que a do Corinthians. Por que o Corinthians chega a essa equação de que a sua camisa é a mais valiosa? Porque a torcida do Corinthians é a torcida mais apaixonada do Brasil. Eles já provaram isso na história. Haja visto o tempo que o Corinthians ficou sem ganhar um título e a torcida cresceu. Haja vista a forma quando a torcida se deslocou do Brasil até o Japão para acompanhar o time. O Corinthians, desde o seu nascimento, ele foi um time que sempre abraçou o povo. O Corinthians é o time do povo, o Corinthians é um time que abraça
toda essa causa. O Corinthians é um time que devolve isso na arquibancada. Quando você vai assistir, se você puxar reportagens de diversos atletas, eles dizem assim, que eles jogaram em vários clubes, mas nunca jogaram com uma torcida tão apaixonada e tão calorosa como é a do Corinthians. A torcida do Corinthians, ele começa o jogo de pé, ele assiste, ele canta o tempo todo, ele tá ali vibrando, o time ganhando, o time perdendo, ele tá lá torcendo. Se você acompanhar o que aconteceu na Copinha, todos os jogos a torcida estava lá presente. Então, assim, é a torcida mais apaixonada do Brasil, é o time do povo, e o que a gente está dizendo é que a gente está devolvendo para o Corinthians, para o corintiano, o Corinthians, a gente está novamente voltando a ser o time do povo, e a gente ainda vai crescer muito mais, vai ter muita novidade boa, principalmente aí para essa torcida, e a gente sabe que toda e qualquer marca que se aliar ao Corinthians, daqui para frente ela vai ter um resultado aí surpreendente, porque a torcida vai fazer isso. Se a gente pensa em televisão, a gente pensa em audiência. A audiência do Corinthians é uma audiência apaixonada. Vamos falar um pouquinho mais desses outros parceiros do Corinthians, os outros patrocinadores. Além da Betim, que é a patrocinadora master, quem mais continua na camisa do Corinthians? Camisa, short, meião. Hoje os clubes vendem todos os espaços que tem. Quem mais continua no material do Corinthians e quem mais pode chegar? O que o Corinthians ainda tem para vender? Nós temos o BMG, nós temos os postos Ali, nós temos a Telecena, nós temos a ESE Seguros, nós temos a Unicesumar, e nós temos ainda algumas propriedades que a gente quer comercializar, a Omoplata, a barra traseira do uniforme. Nós estamos conversando com grandes empresas. Essa valorização da camisa do Corinthians trouxe um fato interessante, porque grandes marcas entenderam que estar ali hoje na camisa do Corinthians vai trazer um retorno de valor de marca muito grande. Isso está dentro dessa nossa proposta de branding que a gente quer trazer para o Corinthians, que a gente quer trazer para as empresas, que a gente quer trazer para toda e qualquer marca que quiser um relacionamento sério de desenvolvimento e valorização de marca. Então, assim, vão vir mais coisas e talvez algumas coisas que não tenham a ligação direta com o patrocínio na camisa, mas que vão trazer grandes recursos para o Corinthians. Quando a gente divide esse valor de 370 milhões pelos 3 anos de contrato, dá mais ou menos 123 milhões de reais por temporada com o patrocínio Master. Quanto mais o Corinthians hoje já tem garantido de receita só com patrocínios e com as vacâncias que ainda existem, os espaços que o Corinthians ainda pode vender, enquanto vocês acreditam que a camisa do Corinthians chegará? O presidente, eu gosto muito da forma com que o Augusto coloca as coisas, porque ele diz que ele passa metas para a equipe, onde ele coloca propostas que nós temos que alcançar. Nós temos uma meta de chegar a 200 milhões de patrocínio por ano. Nós não estamos longe disso. As empresas estão entendendo que a valorização delas é muito grande, vindo para a camisa do Corinthians. Hoje a gente tem aí por volta de 140, 150 milhões de patrocínio ano. Então falta pouco aí para a gente poder bater a meta que o presidente nos colocou na camisa, porque depois nós vamos ter outras metas com eles. Vamos falar dessas outras metas e dessa paixão que é indiscutível, inegável, de uma torcida espetacular, que é a torcida do Corinthians. A gente tem um caso aqui em São Paulo muito bem sucedido, que é o do São Paulo, de popularização da sua arquibancada, da sua torcida, de trazer o torcedor mais para perto, com o ingresso mais barato, quase que na contramão do que tem acontecido no futebol brasileiro e com um resultado muito interessante. O São Paulo teve uma média muito boa. O Corinthians pensa em alguma coisa semelhante ou o Corinthians entende que está trabalhando ali num ticket médio adequado para o seu torcedor? O Corinthians entende que a Arena tem que ser a casa do povo. Nós vamos estar trabalhando com preços mais populares. Nós já estamos fazendo isso nos jogos. O Corinthians entende que todo tipo de ação que aconteça dentro do nosso estádio, ela tem que ser benéfica à sua torcida. Quando um pai, uma mãe, a família, ela vai ao estádio, a gente entende que muitas vezes esse é o divertimento daquela família. E o que nós entendemos é que não só
o ingresso, mas toda a ação que existe ali dentro, nós temos que, de alguma forma, estar atendendo esse anseio dessa família que coloca lá, ou durante a semana, ou no final de semana, o jogo como grande atrativo, como a grande experiência, né? Como a grande forma de divertimento dessa família. Então a gente quer também trazer isso, é o que a gente fala, a gente quer que a Neoquímica seja a casa do povo de novo. E aí, então a gente vai trabalhar com preços mais populares, não só no ingresso, mas em todas as outras atividades lá que vão acontecer. Quando o presidente esteve aqui, ainda como candidato, fizemos aqui um debate com os candidatos à presidência do Corinthians, ele falava em aumentar a capacidade da arena. Depois, já eleito, ele voltou aqui à CNN, no programa do Benja, no Domingol, e confirmou essa informação do desejo de expandir a arena para 70 mil torcedores. Em que pé está esse projeto? Como é que está sendo a construção desse projeto para a Neoquímica Arena chegar aos 70 mil torcedores? Está caminhando muito bem. Nós já temos construtoras que têm interesse nessa ampliação. Essa proposta ela é muito importante para nós, porque quando nós elevarmos o número e a capacidade do estádio para 70 mil pessoas, a gente vai ter condições de atender melhor a busca e procura do torcedor para com o ingresso. A gente tem visto que as devolutivas que nós temos feito, que não são só na camisa, mas com a exposição de marca, essas empresas estão extremamente satisfeitas. Então, assim, está caminhando bem, a torcida pode aguardar aí. A gente está fechando o primeiro mês de mandato, a gente está trabalhando bastante, trabalhando forte nisso, e a gente vai conseguir também cumprir aí essa promessa que o presidente fez. Outra promessa de campanha dele aqui nessa mesma bancada foi de que o Corinthians aproveitaria melhor a Neoquímica Arena para eventos populares, para shows, para festas, para ser um hub na zona leste de São Paulo, para atividades culturais para a população. Como é que isso está sendo desenvolvido e o que pode se esperar dessa parte da Neoquímica Arena? Nós estamos trabalhando muito forte, olhando o calendário, olhando oportunidades. A Neoquímica ela tem a oportunidade, no final do ano nós tivemos um evento fantástico lá, que acabou acontecendo. Foi um grande experimento para verificar como que o gramado se comportaria. O resultado foi muito bom. A gente não teve problema com o gramado, de depressão do gramado, de nada disso. Uma coisinha ou outra que queimou atrás de um gol, que foi uma parte ali que o gramado queimou. Mas assim, nenhum problema no gramado. Aconteceu super bem esse evento. Então, assim, nós queremos colocar a Neoquímica no calendário de eventos da cidade de São Paulo. Nós também queremos, nós temos um projeto do Match Day. O que a gente entende que num domingo, se eu tenho um jogo às 18 horas, às 19 horas, a família pode ir mais cedo para a Neoquímica e pode passar o dia ali com entretenimento, com música, com alimentação. Os americanos fazem isso muito bem, né? Isso. O futebol ele tem que ser o grande espetáculo, né? E o que a gente quer fazer é isso. A gente quer que o espetáculo ele comece muito antes e termine com um grande... Que deixe muito dinheiro em caixa, né? Que deixe muito... Mas de uma forma muito clara, muito né? O que a gente vê, a gente tem ouvido muito isso da torcida, né? Que muitas pessoas colocam, né? Lógico que a gente tem torcedores de todas as classes, mas muitos deles... A grande atração deles é o jogo. Se eles puderem ir mais cedo, se eles puderem ter música, se eles puderem ter entretenimento, se eles puderem ter uma parte de gastronomia, que ele leve a família, que ele se divirta, que ele tenha lá um tempo importante, que termine, né, ali com uma grande partida de futebol, eu acho que todos vão ganhar, né? O Corinthians ganha com essa arrecadação, a gente está trabalhando muito forte aí para levantar a parte financeira aí do Corinthians, mas também a torcida vai gostar, né? Nós vamos ter mais um espaço de entretenimento para o corintiano. Ô Sérgio, a gente está vivendo uma discussão muito contemporânea no futebol brasileiro, que é a discussão do gramado sintético versus a grama natural. Como é que está se dando essa discussão no Corinthians? Essa discussão existe no Corinthians ou isso é fora de cogitação num estádio que hoje é tido como o melhor gramado do Brasil? A razão do Corinthians é o futebol. O grande espetáculo do Corinthians é o futebol. Então ele sempre vai ser a nossa prioridade.
Então, quando o marketing pensa em qualquer tipo de ação, a gente vai consultar as pessoas que entendem do gramado, as pessoas que entendem da logística da arena, a diretoria de futebol, os próprios atletas. Então, assim, nós nunca vamos ferir isso. Então, o grande espetáculo sempre vai ser o futebol. Mas existem janelas, existem lacunas que nós podemos levar ali eventos que não atrapalhe a performance. O gramado do Corinthians é uma referência hoje, os atletas dizem isso, todo mundo cita isso. A gente tem um cuidado muito grande com esse gramado e vai continuar existindo aí esse cuidado. Nós fizemos uma experiência, a experiência foi bem sucedida. Hoje existe uma tecnologia de ponta que permite que a gente possa levar ali eventos e espetáculos. E o Corinthians também tem ali ao entorno dele outras áreas que a gente pode explorar muito bem para outros eventos. Então não necessariamente todos os eventos precisam ser dentro do gramado. Pacaembu está no radar do Corinthians para alguma coisa? Sempre foi uma casa do Corinthians, pelo menos adotiva, né? A torcida adotou o Pacaembu. E o Pacaembu passa por uma profunda reformulação. Tá na mira do Corinthians alguma coisa em relação ao Pacaembu? Até onde eu conheço, não. Até onde a gente tem aí as nossas conversas, a casa do Corinthians é a Neoquímica, vai continuar sendo. Nós entendemos que aí essa ampliação da Neoquímica vai beneficiar muito o espetáculo da torcida. Eu digo que o Corinthians ele tem alguns ativos extremamente interessantes e um dos, na minha assim, opinião, uma das coisas que mais me emocionam quando eu vou lá é a torcida. A torcida do Corinthians é algo assim apaixonante, sabe? A forma com que, da dedicação, das músicas, do canto, do incentivo. Se você assistir o jogo, ao contrário, e olhar a torcida, é a declaração de vários atletas que já jogaram ali. Jogar no Corinthians não tem experiência igual em nenhum outro clube. O Corinthians estava negociando o nome do CT Joaquim Grava. Em que pé está esse processo? Como é que está essa negociação? Nós temos 4 empresas interessadas. O que todos têm entendido é, nessa nova gestão, o Augusto, o departamento de futebol, o departamento de comunicação, eles têm trazido a volta dos jornalistas para acompanhar ali o CT. Então, quando você tem essa volta, você tem a exploração do nome diariamente, praticamente, porque o Corinthians é notícia todo dia. Tem visibilidade. Tem visibilidade. O futebol tem perdido tanto. Exatamente. Então, assim, a gente dá visibilidade para a marca, a gente traz ali uma oportunidade de exposição dessa marca, a gente consegue colocar essa marca em todas as plataformas aí digitais que existem. Então, assim, é um grande ativo que o Corinthians tem, que essa gestão a gente trouxe aí à tona. E assim, nós temos 4 empresas aí hoje muito interessadas em estar ali. A gente tem todo um plano, todo um planejamento de entrega, de devolução para esse investimento versus o que a gente chama no marketing de ROI, né? Puta, quanto eu invisto e quanto eu trago de retorno. E aí quando a gente coloca secundagem, exposição, número de vezes que é divulgada a marca, a gente consegue ter essa devolutiva a essa marca que fizer o investimento. Eu recebi uma informação que o Corinthians trabalha com um número próximo de 300 milhões de reais por 10 anos de contrato. Passa por isso? Isso. Esse é o valor que a gente tem em mente. Muitas pessoas, né, colocam que, mas como que vocês vão chegar? É o que eu estou dizendo. Nós temos 4 empresas hoje que estão discutindo, estão conversando conosco. Pode contar quais são? Não. A gente tem que ter um pouquinho de marketing aí, né? A gente tem que ter um pouquinho do suspense. O mineiro aqui sou eu. A gente tem que trabalhar um pouco, até é bom para quem for o patrocinador, para a gente trazer, fazer uma coletiva, a gente apresentar, trazer os números. Mas está perto? Está perto, está perto. Vocês acreditam que ainda nesse primeiro semestre o Corinthians... Com certeza. Com certeza. Com esse valor de 300 milhões. Com certeza. Então a Fiel já pode colocar na conta aí mais 300 milhões para o caixa do Timão. Pode colocar. Informação importante saindo em primeira mão aqui no CNN Esportes SA. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o Sérgio Moura, que é o superintendente de marketing do Corinthians. Vou de trás para frente nos assuntos que prometi antes do intervalo. Primeiro, a Nike continua ou deixa a camisa do Corinthians? Como é que está a negociação para o material esportivo?
A Nike, ela não é a nossa fornecedora, ela é a nossa patrocinadora hoje. Por ser a nossa patrocinadora, a gente tem todo o respeito. Uma das maiores marcas de material esportivo aí do mundo. Ela continua com o Corinthians. Nós temos aí conversado, é um início de gestão. Nós estamos aí nos conhecendo, entendendo. E assim, a gente tem conversado. A Nike continua até o momento em que, se ambas as partes entenderem que não seja interessante, mas hoje a Nike continua. A gente tem um respeito muito grande, é uma grande marca, é uma grande fornecedora aí de material e um grande patrocinador que o Corinthians tem e que tem a história dentro do Corinthians. Então a Nike continua, por esse ano que ela continua. O contrato vai até quando? 2029, a gente tem algumas cláusulas. É um contrato muito antigo, né? É um contrato que foi feito lá atrás. O mundo mudou muito desde daquela assinatura de contrato, então a gente quer entender muito esse lado. A nossa forma de gestão é muito de entender todos os lados, né? Então a gente está sentando, a gente tem conversado com a Nike, é um contrato que vem de muito tempo, tiveram vários gatilhos, tiveram várias mudanças do mundo, né? O mundo mudou muito desde aquela assinatura. Como é que era esse contrato? Ele foi como é, né? Porque está vigente ainda. Ele é um contrato que ele tem um número de pagamento por royalties, por venda de produtos, ele tem um fornecimento de produtos, mas ele foi estabelecido em valores e baseado em moedas que a gente tem aí conversado e discutido para que seja bom para os dois lados. Quanto que o Corinthians hoje recebe por ano da Nike? A gente está entrando na gestão, eu não tenho um número claro ainda do último ano, qual foi esse recebimento, porque assim, a gente entrou agora, a gente está revendo todos os contratos, a gente tem sentado, tem conversado com ele, então a gente não tem esse número ainda muito claro. Mas eu sinto que, de alguma maneira, é um contrato que gera algum incômodo, pelo menos para que se sente na mesa para ser rediscutido. Na verdade, o que eu vejo é que o contrato da Nike, ele vem há algum tempo antes da nossa gestão, que existem vários aí questionamentos, que até mesmo nós conhecemos pela imprensa. Na nossa gestão, o que a gente tem tido assim, é o respeito de sentar e conversar com ele de uma forma profissional. E isso tem sido muito saudável entre nós, tanto do Corinthians quanto de Nike. A gente tem tratado isso de forma assim, extremamente profissional, entendendo todas as dificuldades ou todos os pontos positivos que eles têm. Do mesmo lado, nós também estamos levando todos os nossos pontos positivos e negativos. Mas é o que eu disse, é o início de gestão, a gente está ali há um mês. Desde que nós assumimos, nós tivemos que rever muitos contratos, rever muitas cláusulas, olhar muito. Nós temos hoje um trabalho que nós iniciamos com a Ernst Young, então a gente está tendo todo o cuidado de como tratar sobre todos esses assuntos, né? Então, assim, antes da gente pegar e trazer, a gente está tendo esse cuidado de análise, de sentar, de conversar, de não tomar uma decisão baseado só em algumas outras notícias. Mas alguma outra fornecedora procurou o Corinthians nessa mudança de gestão? Não, existe muito boato, né? O próprio Augusto tem falado muito sempre sobre isso, né? Sobre fake, né? O pessoal fala de outras empresas, de outras fornecedoras de material esportivo. Por enquanto, ainda nós não fomos procurados, também não fomos procurar. O que nós estamos fazendo é cumprindo, entendendo cada um dos nossos patrocinadores, entender qual é a entrega deles para com o Corinthians e qual deve ser a nossa entrega para com esse patrocinador, que é a Nike. Mas, por enquanto, ainda não deu tempo ainda. Por falar nessa torcida do Corinthians, o Corinthians tem um plano de torcedor que é o Fiel Torcedor. Como é que o Corinthians pretende trabalhar e qual o recado para a Fiel sobre o seu plano de fidelidade? Nós estamos aí conhecendo e entendendo todas as questões do Fiel Torcedor. A gente entende que esse é um grande produto que o Corinthians tem de relacionamento. São mais de 100 mil torcedores, né? Hoje, adimplentes no nosso Fiel Torcedor, nós temos aí por volta de 40, 50 mil torcedores adimplentes, mas nós vemos aí que a gente pode ampliar isso. No nosso projeto, a gente quer tirar aquela percepção só para o benefício da compra
para assistir a partida de futebol. A gente quer cuidar de cada torcedor, seja ele onde estiver. Eu tenho um torcedor no Maranhão, a gente quer que ele possa ser um fiel torcedor com um plano ali, que ele tenha um benefício. Eu tenho um torcedor fora do país, a gente também quer trabalhar esse torcedor de alguma forma, trazer algum benefício, ele pode ter um desconto, ele pode... Então, assim, a gente quer, na verdade, a gente tem um projeto de gamificação do fiel torcedor, trazer benefícios, beneficiar a compra do ingresso, desconto na compra do ingresso, mas também beneficiar aquele que não está ali, mas que pode ser beneficiado com o seu fiel torcedor. Talvez seja o grande desafio do Corinthians, né? Entender como transformar uma paixão que é nacional em dinheiro nacional. Não apenas no torcedor que está aqui em São Paulo, na grande São Paulo, na proximidade do estádio. Você viaja o Brasil do Maranhão, como você disse, de Manaus, de Belém do Pará, até Porto Alegre, você encontra a torcida do Corinthians. Então, talvez esse seja o grande desafio do clube. Como se comunicar com uma torcida tão grande, como se relacionar e como fazer negócios com uma torcida tão nacional, né? E... como eu disse, né, a torcida do Corinthians nos encanta por essa paixão. O que nós precisamos é devolver isso para ele. Você imagina que você pode ter do programa Fiel Torcedor, você pode ter o sorteio que ele possa vir para um jogo e ele pode ter recebido isso por um prêmio, como um sorteio. Nós temos dentro disso um projeto que chama Meu Primeiro Jogo, que a ideia é levar a torcida, aquele que nunca veio ao estádio, que nunca viveu a emoção de estar ali dentro do estádio, vendo a torcida cantando, com o time entrando em campo, jogando. Então, a gente tem um projeto que chama Meu Primeiro Jogo, que nós vamos pegar pessoas que vão escrever, nós vamos analisar, nós vamos entender, nós vamos trazer eles para assistir um jogo. A gente tem que atender todo o torcedor do Corinthians. Todo o torcedor do Corinthians, ele pode estar em outro estado e ele vai lá e compra uma camisa. A partir do momento que ele faz isso, ele está ajudando o Corinthians. Eu preciso devolver isso para ele. Poxa, ele compra uma camisa, ele compra um produto licenciado, ele assiste ao jogo, ele comenta na rede social, ele assiste ao programa de televisão. Como eu devolvo isso para ele? O fiel torcedor vai ser realmente esse nosso grande hub de devolver isso para esse torcedor. O Sérgio, o Corinthians tem um outro fenômeno que é o seu futebol feminino. É um time que gera ídolos, né? A Cristiane foi uma grande jogadora do Corinthians, uma grande marca. A Tamires é uma grande marca do Corinthians. O Corinthians lota o seu estádio quando as mulheres do Corinthians vão jogar. O Corinthians engaja socialmente, culturalmente com as mulheres. Como é que o Corinthians pretende utilizar a força do seu time feminino e maximizar a força de marca desse time? Eu vejo que o futebol feminino ele é uma grande plataforma de motivação às mulheres, em tudo, né? Se nós formos pensar no mundo, como o mundo está vivendo hoje, que você fale sobre empreendedorismo, onde você fala sobre o engajamento, o empoderamento da mulher, o Corinthians ele é uma plataforma de motivação a essas mulheres, né? O Corinthians está entre os maiores times de futebol feminino do mundo. O trabalho que a Cris Gambaré tem feito é um trabalho ali fantástico. O trabalho daquelas jogadoras que estão ali lutando, né, por um espaço, a gente vê a evolução que o futebol feminino tem tido. Então, assim, a gente entende também, e nós também vamos, já estamos cuidando de trazer recursos, de trazer benefícios, de trazer exposição, de trazer projetos para o futebol feminino, porque o que a gente acredita é que elas vão sempre ser uma plataforma que vão estar cuidando e debatendo todas as questões do universo da mulher. Nós falamos de muita coisa boa, mas também tem coisa ruim para falar. O Corinthians vem de uma luta fraticida interna, uma luta política muito grande, e é inevitável que isso desgaste de alguma maneira a imagem do clube da porta para fora. Como é que vocês pretendem enfrentar isso? O Corinthians vem de resultados desportivos ruins recentemente e com uma briga política muito forte que expôs muito o clube. Como é que vocês pretendem trabalhar isso internamente e para o mercado, para que isso não interfira no valor de marca do Corinthians? O Corinthians tem que ser maior que todo mundo. O Corinthians é maior que todo mundo, maior que qualquer pessoa que esteja ali. Ele foi feito, né? Ele começou com o povo.
o povo que fez o Corinthians chegar onde ele está, a torcida que levou o Corinthians aonde ele está. O nosso trabalho ali, como profissionais dessa gestão, é devolver isso. Então, assim, nós não estamos nos envolvendo em questões ali políticas, nós estamos procurando ter um relacionamento junto ao mercado, um relacionamento profissional. A gente sabe que de períodos em períodos existe ali a eleição, a gente vai querer trabalhar isso de uma forma que não afete a marca. O que a gente tem que levar é tranquilidade para o atleta para poder estar ali, entrar em campo, entender que aquela torcida está esperando ali, entender que as crianças estão esperando que eles estejam ali para trazer esse grande espetáculo. O Corinthians é maior que todo mundo. A instituição é maior que todo mundo. Mas é claro que se a bola bate na trave e entra, vale mais o marketing do que se bate para fora e sai, né, Sérgio? Sim, eu brinco que a minha função lá não é o futebol. O gol vale muito pra gente, ajuda muito na rede social, no patrocínio, no patrocinador, na alegria da torcida. Mas o que vale muito, isso a gente tem conversado muito com a torcida, é a transparência que nós estamos levando a eles. Então, assim, vão existir coisas que a gente talvez não consiga resolver no tempo que nós gostaríamos de resolver, mas a gente vai ser extremamente honesto com eles. Eu acho que é isso. A gente estar de cara limpa, a gente receber, a gente conversar, a gente falar e a gente mostrar que a gente está trabalhando, né? As dificuldades, elas existem, mas a nossa fé ela é muito maior, né? Eu sou cristão, existe um versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Quando a gente fala todas, a gente não fala algumas. Todas significam todas, as boas e as ruins. Quando nós nos depararmos com as ruins, a gente tem que entender que aquele ponto que não foi bom, ele vai nos deixar mais forte, ele vai nos vai fortalecer a nossa fé. Aquele ponto que não foi bom, ele vai nos deixar mais unidos. Porque se a gente for pensar, a torcida, quando ela se desloca até o estádio, que ela entra, ela tá tendo um passo de fé. Eu tô indo lá para ver o Corinthians vitorioso. E acontece o jogo, né? O time do Corinthians, ele é uma grande demonstração disso. Poxa, o time não ganhou e a torcida tá cantando. Então, assim, é uma grande demonstração disso. Então, esse texto, ele fala muito disso, todas. E a gente está entendendo que todas. O que nós temos tido de dificuldade tem nos fortalecido, tem nos mostrado que nós precisamos ser criativos, que nós precisamos ser resilientes, que nós precisamos discutir mais entre a nossa equipe para transformar o que é ruim em algo bom. E sempre vai ser bom porque nós estamos trabalhando com transparência. Muito bem, Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, dando uma geral sobre um dos clubes mais populares do Brasil e do mundo. E tá na hora do nosso De Primeira SA, perguntas rápidas, respostas diretas no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Primeira pergunta, o marketing dá conta de pagar a conta do futebol? O marketing vai ajudar muito a pagar a conta do futebol e o futebol vai nos ajudar muito no marketing. Nós chegaremos a um tempo em que será possível contratar e pagar um jogador apenas com campanhas de marketing? Por exemplo, o Corinthians falou no Gabigol. É possível pensar em trazer um jogador desse tamanho e dele se pagar com marketing? Sim, nós temos projetos no Corinthians que vão ser projetos proprietários do Corinthians e vocês vão conhecer isso logo em breve e que nós vamos ter condições com campanhas e com a arrecadação que o marketing pode trazer por isso. Porque a marca é muito grande, a marca é muito valiosa e a gente vai conseguir trazer esse retorno. O futebol brasileiro precisa aprender muito em marketing e experiência? Eu acredito que sim. Eu aceitei o desafio de estar assumindo a superintendência de marketing exatamente por isso, né? Eu tenho dito que nós, lá no marketing, nós vamos nos inspirar na torcida. A gente veio para causar, a gente veio para fazer barulho, a gente veio para movimentar o mercado e eu acho que todo o futebol vai ser beneficiado por isso. Em termos de marca mundial, existe um Corinthians antes e um Corinthians depois do Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo é um fenômeno, né? Então, acho que tudo que o Ronaldo passou, presenciou, esteve presente, ele fez uma grande diferença. É por isso do fenômeno, né? O carisma dele, o futebol, a forma dele pensar, ele realmente fez a diferença. Qual a maior inspiração hoje para o marketing do Corinthians? A torcida. A torcida do Corinthians é a nossa maior inspiração.
A torcida do Corinthians é o que me motiva todo dia a ir lá e lutar, e brigar e fazer diferente. É o que eu disse, a minha maior motivação está na torcida. Qual arena é melhor, a Neoquímica ou a Aliança? A Neoquímica. Tem o melhor espetáculo ali. Ninguém canta como a torcida canta. O melhor espetáculo tá ali. Sérgio, tenho perguntado para todo mundo que passa aqui das mais diferentes funções no futebol. O futebol brasileiro vai dar certo? O futebol brasileiro vai dar certo. O brasileiro tem que acreditar nisso. Acho que essa movimentação que a gente está fazendo, né, os outros times estão fazendo. A gente tem visto aí Flamengo, Palmeiras, São Paulo aí com grandes ações. Isso tudo é muito, muito benéfico ao futebol, né? O futebol de Minas, o Cruzeiro e o Atlético. Quando a gente vai lá, Bahia, Fortaleza, são muitos clubes aí, né? Inter, Grêmio. Acho que todo mundo está se movimentando, né? Acho que todo mundo está entendendo que essa indústria do futebol é muito rica, traz muita notícia boa, ou traz, como no mundo do futebol, fala muita resenha. Isso é importante, eu acho que isso é legal. Para fechar com pouca polêmica, qual a maior torcida do Brasil? Corinthians. Maior do que a do Flamengo? A maior que a do Flamengo. A gente faz mais barulho, entendeu? Então, se a gente for colocar, qual faz mais barulho? Corinthians, então a do Corinthians é a maior do Brasil. Muito obrigado pela entrevista e sucesso, boa sorte. Corinthians é importantíssimo para o futebol do Brasil. Boa sorte a vocês dessa nova gestão. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz, estaremos sempre à disposição. Fala para o presidente que quando ele esteve aqui, ele disse que voltaria como presidente. Já está feito o convite. Vou passar para ele, com certeza ele vai vir e acho que vai ser uma grande entrevista como todas que ele tem realizado. Muito obrigado, Sérgio Moura, superintendente de marketing do todo-poderoso Timão. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes SA volta na próxima semana. Um grande abraço.